Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Infelizmente, no mês de outubro, a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou a morte de um menino de 10 anos por febre maculosa. Esse ano, esse foi o terceiro óbito registrado com essa doença na cidade. Mas e você? Sabe o que é febre maculosa? Sabe como pode ser evitado o contágio? Pensando em esclarecer e alertar a população sobre os riscos causados pela doença, você vai acompanhar uma entrevista com um especialista no assunto, o Dr. Rodrigo Angerami, que é infectologista da Unicamp e também membro da Secretaria de Saúde de Campinas. Ele vai ajudar você a entender um pouco mais sobre essa doença. Veja também como foi a segunda edição da Campinas Patchwork Show. O evento reuniu 40 profissionais da arte de transformar retalhos em verdadeiras obras de arte. Você não pode perder. Confira agora uma entrevista com o infectologista Rodrigo Angerami, que vai nos falar sobre a febre maculosa. Transmitida através da picada do carrapato estrela, infectado por uma bactéria, que tem como principais hospedeiros a capivara e os cavalos, a febre maculosa é uma doença infecciosa que pode levar 40% das pessoas infectadas à morte. Entre seus principais sintomas, podemos citar febre alta, mal-estar e dores no corpo, que podem ser facilmente confundidos com uma gripe. Para se proteger contra a doença, é importante ficar atento em locais de vegetação alta, margens de rios, lagos e córregos, e, naturalmente, o contato com esses animais. O tratamento precoce é essencial, pois evita com que a doença evolua para um quadro clínico mais grave, como o comprometimento do sistema nervoso central, dos rins e pulmões, das lesões vasculares, chegando até mesmo à morte. Nós estamos falando aqui com um especialista, infectologista da Unicamp, e ele é também representante do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. Como é que é feita a transmissão da febre maculosa? É um problema de saúde pública, né? Não se restringe a Campinas, né? Hoje é um problema de saúde pública em todos os estados da região sudeste. Certo. E em Campinas ganhou esse destaque, né? Infelizmente nas últimas semanas, em decorrência de casos fatais que houve. Bom, a febre maculosa é uma doença de transmissão vetorial, ou seja, não se transmite de pessoa a pessoa, não se transmite de animais vertebrados para humanos. É necessária a presença de um vetor. No caso, o vetor é o carrapato, né? Assim como na dengue nós temos o Aedes, na febre maculosa, obrigatoriamente temos que ter um carrapato. E o carrapato se hospeda em animais. Quais são os animais onde ele mais se hospeda? Então, para que o carrapato se desenvolva, cumpra todos os seus ritos biológicos, é necessário que haja o que nós chamamos de hospedeiros. Para nós, na nossa região, nós temos os cavalos e as capivaras como os potenciais hospedeiros dos carrapatos. O próprio número de casos da doença, ele reflete o baixíssimo risco de uma pessoa se infectar. Anualmente, no estado de São Paulo, nós temos não mais do que 50 casos confirmados. Quando a gente compara com outras doenças como dengue, em que a gente trabalha com cifras de milhares de casos, centenas de casos, né, a gente vê que a febre maculosa é uma doença focal. Hoje nós sabemos que uma área de perto de 1 km², quando se faz investigação dos carrapatos que estão nessas áreas, ainda que haja a presença da capivara, do cavalo, nós tenhamos ali menos de 0,5% dos carrapatos contendo a bactéria. Quais são os sintomas? E depois de quanto tempo eles começam a aparecer? É importante que os indivíduos que tenham frequentado áreas de risco, ou seja, onde possa ter havido exposição a carrapato, ou que tenha verificado que o carrapato realmente picou ou aderiu, frente a alguns sinais e sintomas, é importantíssimo que procure atendimento. Numa fase inicial, essa é uma doença muito ingrata quando nós falamos do ponto de vista médico, porque ela se confunde com outro sem número de doenças. Parece uma gripe forte. Febre, dor de cabeça,
dor no corpo, né? Mal-estar, que são totalmente inespecíficos. Por isso que nós não podemos ver os sintomas isolados, nós temos que perguntar, conhecer aonde aquela pessoa reside, para onde ela foi viajar, quais são as características. Isso é importante, tanto daquele potencial paciente informar ao seu médico que frequentou essas áreas, além de mencionar os sintomas, quanto os profissionais da saúde perguntarem, frente a esses sintomas, se frequentou essas áreas, essas condições de risco. E a pele pode ficar vermelha nos locais? Sim, infelizmente, febre maculosa vem do nome de que é uma febre que contém máculas. Máculas são manchas. São manchas, né? Vermelhas. Então, manchas avermelhadas. O grande problema é que as manchas avermelhadas, elas surgem de uma maneira mais tardia, em torno do 5º dia após o início dos sintomas. Certo. E as complicações, elas começam a surgir entre o 6º e 7º dia, de forma que, se fôssemos aguardar o surgimento das manchas avermelhadas, nós teríamos um período muito curto para que introduzíssemos as medidas de tratamento de maneira precoce. E se um médico tem, vamos dizer assim, vê esse quadro da pessoa, faz uma análise, tem exames de laboratório que ele logo pode lançar a mão para ter certeza do diagnóstico? Não, essa é uma doença cujo tratamento é feito baseado no binômio quadro clínico e exposição de risco. Os exames, eles só vêm a confirmar a doença numa fase tardia. Geralmente o paciente já terminou o tratamento quando introduzido, semanas depois. Aí você só comprova que ele teve mesmo a febre. Exatamente. O que acontece é que a confirmação laboratorial é um evento tardio e muitas vezes serve para dar o retorno para o paciente de que ele realmente adoeceu por conta daquela doença, da febre maculosa, mas ele é extremamente importante no sentido de que a gente possa identificar onde é que se deu a transmissão, porque assim como aquele indivíduo se infectou numa determinada área, outros podem ter se exposto, e aí existem as medidas de prevenção e controle. E que tipo de preocupação, vamos dizer assim, os órgãos de saúde têm tido? No caso, por exemplo, recente aí de uma criança que há cerca de um mês veio a falecer. É claro que o número de pessoas infestadas é baixo, mas quando tem uma morte, aquilo para a pessoa, para a família, aquilo é uma coisa inaceitável, não é? Ainda nos dias de hoje, você chegar à morte quando você teria um tratamento mais adequado. Em relação ao caso do garoto que reside na região leste aqui da cidade, a investigação está sendo feita no sentido de averiguar se a transmissão se deu de fato no município de Campinas, né, em Joaquim, que é sabidamente uma área de risco pelas condições ambientais, ou se foi no município próximo, em Morungaba, para onde frequentemente esse garoto se deslocava, e aí também havia um contato potencial. Independente de onde tenha havido, as ações elas estão ocorrendo no sentido de informar a população local, né, que reside em Joaquim Egídio quanto às medidas de prevenção, né, os cuidados para se evitar a infestação pelo carrapato e a necessidade de se procurar por atendimento médico uma vez tenha sido exposto e apresente aquele quadro clínico que nós havíamos mencionado, né. Uma outra atividade que vem sendo conduzida é no sentido de informar indivíduos que venham se deslocar para aquelas áreas, para atividades de lazer, que é aquela área é um polo de atração para esse tipo de atividades, cavalgada, pesca, trilhas, né? No sentido de que fiquem atentos para as medidas de prevenção e fiquem atentos para o parasitismo pelo carrapato. O que você orientaria para as mães para que elas procurassem nas crianças ou na própria pessoa vestígios de presença do carrapato? Até quantos dias ele começa, depois da picada, ainda dá para você evitar que ele contamine a pessoa? Em relação à febre maculosa, a gente infelizmente trabalha com o conceito de horas, né? Então nós sabemos que o tempo médio para que o carrapato tenha um potencial de inocular, ou seja, entre aspas, injetar a bactéria naquele indivíduo que está sendo picado é em torno de 6 horas. 6 horas. Então, primeiro, a gente tenta recomendar que não se infeste por carrapato. Utilize roupa comprida, geralmente roupas claras, né? E que faça o autoexame
e aí seria mais uma medida de profilaxia, de prevenção, ou seja, verifique a cada 2 horas se você não tem nenhuma evidência de um carrapato aderido, né? Que retire aquele carrapato precocemente, e a gente orienta que seja feito a partir, né, de uma pinça, que se utilize uma pinça, não se utilize fogo, não se utilize gelo, álcool, porque esse tipo de estímulo é capaz de abreviar o período de 6 horas e inocular a bactéria de uma maneira mais precoce ainda, ágil, né, reativa do carrapato. Se utilize pinça, por quê? Para que evite o contato direto com o carrapato e eventualmente se infecte a partir de ferimentos nas mãos, nos dedos. Mãos, tá certo. Né? Então, evitar a picada do carrapato e retirar precocemente, uma vez que essa exposição tenha havido, é imprescindível. Muito bem. O sistema de saúde, naturalmente, sempre está preocupado com uma série de doenças, com problemas que a gente já tem visto em várias situações. No caso da febre maculosa, quais são os cuidados que a Secretaria de Saúde de Campinas, e que você sabe nas cidades da região, o que tem sido adotado para evitar esse contágio? Campinas é um município considerado endêmico para a doença, assim como praticamente todos no seu entorno, né? A febre maculosa não é um problema de saúde pública novo no município, já tem quase 20 anos em que essa doença vem ocorrendo. Então, as medidas elas se constituem em medidas de prevenção, controle, né, e a estruturação da assistência. Medidas de prevenção são essas que nós mencionamos, né? Alertar a população para o risco, as áreas de risco. As medidas de controle são semelhantes às adotadas no Lago do Café, né? Em que você identifica um espaço circunscrito, em que você tem uma capacidade de tentar minimizar os fatores de risco de exposição, ou seja, diminuir a população dos carrapatos, melhorar as condições da vegetação local e, obviamente, em algumas áreas, e aí nós estamos falando de áreas urbanas, né, considerar que a presença de capivaras, né, é um fator predisponente à existência dos carrapatos e à ocorrência de um ciclo de transmissão da doença. O contexto do Lago do Café não é um contexto silvestre, é um contexto urbano. Trata-se de um parque para visitação, usufruto da população urbana. Por que foi adotada a medida no Lago do Café especificamente? Porque, muito embora tenha se limitado a áreas de visitação, tenha se tentado, através da questão do manejo da vegetação, houve a transmissão da doença para funcionários do parque, inclusive com ocorrência de óbitos. Então, nós tínhamos ali uma situação posta. Optou-se a curto prazo pelo fechamento do parque, mas era um parque que não pode ficar fechado de maneira indefinida, né, por tempo indefinido. Era preciso que medidas fossem adotadas. Mesmo com o fechamento do parque e as medidas locais adotadas, houve novos casos entre funcionários, de forma que não foi suficiente o fechamento e as medidas de controle da população de carrapatos. E já dá para abrir o Lago do Café ou não? A prerrogativa de abrir ou manter fechado é da vigilância em saúde, no sentido de avaliar, através da população de carrapatos e das condições, se há um risco ainda elevado ou não de infestação e adoecimento da população humana. A abertura do parque, né, vai se dar agora no novo contexto, entre uma nova administração, deve haver uma pactuação com a área responsável por parques e jardins de promover a manutenção das condições tidas como ideais. No caso da febre maculosa, né, como se trata de uma doença que pode ser evitada, o que a Secretaria de Saúde gostaria de colocar, e no caso seu, como infectologista aqui da Unicamp, uma preocupação e quais são as recomendações que você poderia deixar como um técnico médico que se preocupa com essa questão e está falando diretamente com a população? A primeira mensagem que eu queria deixar é alertar a população que frequenta áreas em que há vegetação próxima a coleções hídricas, rios, lagos, lagoas, áreas de pastagem, áreas onde haja evidência da capivara e de cavalos, né, para que fiquem atentos, porque são áreas onde a infestação por carrapatos é passível de ocorrer e, muito embora o risco seja muito pequeno, esse risco existe. Indivíduos que tenham se exposto a carrapato
em tais situações, como nós mencionamos, e que venham apresentar sinais e sintomas compatíveis com a doença, febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas avermelhadas pelo corpo, procure atendimento médico o mais precoce possível, seja na área pública ou privada, do setor público ou privado. E mais, além de referir os sintomas, mencionem que se expuseram a situações de risco. E é importante aos meus colegas técnicos, né, profissionais da saúde, que tenham sempre em mente a possível ocorrência da febre maculosa em algum dos seus pacientes, ou seja, que não se restringam aos sinais e sintomas, mas que incorporem perguntas do tipo: para onde você foi, quais hábitos você tem, teve exposição a carrapato. Um quadro de diagnóstico. Não há exame laboratorial que norteie o tratamento. O tratamento é feito baseado na suspeita clínica e no risco de exposição. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. A gente agradece mais uma vez e a gente espera ter dado informações úteis para cada um de vocês sobre a febre maculosa e o que pode acontecer quando ela aparece. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida você vai conferir como foi a segunda edição da Campinas Patchwork Show. Não saia daí, a gente volta já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.